Você nunca mais na sua vida vai vender put simplesmente por vender. Isso não faz sentido nenhum. O nosso país tem taxa de juro alta, faz a put ser barata. Eu vender put simplesmente por dizer, eu vou ganhar um prêmiozinho, não faz sentido algum. Eu já ouvi algumas pessoas falando que, mas você vendeu put, o ativo caiu, você comprou o ativo e tá tudo certo, isso não tem risco. Isso não faz sentido algum. Imagina você pagar R$30 em um ativo que custa 20. Mas isso não acontece. Não acontece? Dá uma olhadinha no Banco do Brasil. Então hoje eu vou te ensinar toda a parte operacional para que quando você vender uma put, você tem que ganhar muito dinheiro. Não pode só vender para ganhar centavinhos. E para quem conhece o canal, sabe que aqui a gente passa daquela superfície do basicão. Nós utilizamos o básico como degrau e não como teto. Então, se você já conhece o canal, já chega deixando o like na confiança. Se você ainda não conhece o canal, vamos fazer um acordo. Você não deixa o like, você assiste todo esse conteúdo e no final, se ele fizer sentido para você, se ampliar sua caixinha de ferramentas, aí sim, você deixa o like, se inscreve no canal e não perde nenhum conteúdo aqui ativando o sininho, porque toda semana tem vídeo porrada por aqui. E outro recado importante, eu sei que você deve ter visto os resultados dos nossos alunos e realmente a galera bate forte no mercado. Mas não entre agora no curso de especialistas em opções, porque em novembro eu vou fazer a promoção mais insana com o melhor desconto que eu já fiz em toda a história do curso de especialistas em opções. Haverá sinais, meus amigos, haverá sinais. Então fiquem ligados, garantam a presença de vocês no nosso evento, que vai acontecer em novembro, e também garantam essa super oportunidade clicando no link abaixo. Mas vamos ao que interessa. Aquele papo de, vou vender uma put e se o papel cair eu compro, tá tudo certo, já queria esse papel. Olha, ele nem sempre é essa maravilha, essa coisa bacana, porque ninguém quer comprar algo que está barato pagando caro. Mas sim, é importante eu entender que quando eu vendo uma put, o risco é assumir o papel. Então, na pior das instâncias, na pior situação possível, eu tenho que entender que na queda eu vou sim comprar aquele papel, porque quando eu vendo a put, eu tenho a obrigação, eu não tenho a opção de, eu vou, agora eu não quero mais. Não existe isso. O papel despencou, ou você manja de manejo, ou você estopa, ou você assume o papel. Então, quando eu for montar qualquer operação que tenha a venda de put junto, é importantíssimo que eu entenda que eu tenho que ter o dinheiro para assumir o papel caso o ativo despenque, por mais que eu não queira. Não, mas eu não quero. Então, se você não quer, faz questão de impossível, não quero nunca esse papel, você não vai vender put. Hoje eu vou mostrar para vocês uma estrutura que alavanca muito o seu lucro com o mesmo risco da venda de put e ela não é tão intuitiva. É uma estrutura um pouco mais avançada. Ela em si não é tão avançada, mas os manejos, se vier contra, eu tenho que entender o que eu estou fazendo. Ela é muito utilizada por nossa turma lá no curso de especialistas em opções. Mas antes disso, eu preciso entender qual o momento de vender uma put. Quando eu vou vender uma put? Porque eu não posso simplesmente ir lá no home broker, clicar lá e vender uma put, sem nem olhar o gráfico, sem nem entender o que está acontecendo. Quem me conhece sabe que eu não olho o fundamento, eu não sou um investidor no próprio sentido da palavra. Eu sou um especulador, inclusive. Eu gosto de entrar nas posições, colocar o lucro no bolso e sair. Simples assim. Mas qual seria o momento ideal para vender uma put? Olha, se eu sou iniciante, cara, não tem ferramentinha correta, método certo, mas eu tenho que pelo menos entender o que o preço está fazendo e aí sim tomar minha decisão baseado no preço do papel. E como um exemplo rápido, eu vou mostrar para vocês o BOVA11, porque não é novidade para ninguém que 90% das nossas operações são no BOVA11. Não é por isso somente que eu mostro ele nos vídeos, é porque eu opero 90% ele, né? Então, por isso que eu mostro ele. Nós estamos vendo o papel numa tendência de alta. Bom, ponto interessante quando eu quero vender uma put. Quando eu vendo uma put, eu quero vender ela e eu quero que o papel suba para ela virar pó ou para eu zerar pagando baratinho, né? Então, o papel está numa tendência de alta. Notem também que há uma linha de tendência de alta aqui. Quando eu consigo tracejar uma linha onde existam mais de um toque, pelo menos 2 toques, eu tenho uma linha de tendência de alta. É bem verdade que se eu duplicar essa linha, eu tenho esse canal de alta bem bonito. Então, primeira coisa, entender a tendência que o papel está. Para eu vender uma put, ou fazer qualquer estrutura baseada na venda de put, eu preciso que o papel esteja numa tendência de alta, porque para baixo eu já sei o que vai acontecer. Vou ter que assumir
papel, né? E não é o que eu quero normalmente quando eu vendo uma put. Nobre, então qual seria o momento adequado? Quando o papel que está numa tendência de alta chega próximo à sua linha de tendência de alta, que ele tem uma probabilidade maior de continuar esse movimento. Mas, Nobre, não pode acontecer dele chegar aqui na linha de tendência e romper? Sim, tudo pode acontecer. Mas vocês notam que a probabilidade maior é de que ele continue o seu movimento? E é isso que eu quero. Mas, Nobre, então, eu só vou vender uma put quando o papel chegar perto dessa linha de tendência? Seria o ideal. Tá, e se ele estiver no meio do caminho aqui? Não é interessante, porque você não sabe se ele vai voltar. Você vai vender uma put quando ele estiver perto da linha de tendência. Aqui também, nada engessado, né? Nós temos uma linha de tendência menor aqui, se a gente for ver. Deixa eu apagar esse cara aqui. Notem essa linha amarela aqui. Ela não une mais de um fundo? Une, né? Então aqui eu tenho os 2 toques nesse fundo e depois eu tenho mais quase um toque aqui. Quando seria o momento adequado de vender? Nessa região. Ah, mas agora você está falando de aconteceu. Pois é, mas tivemos 2 toques anteriores para eu entender o que estava acontecendo. Então eu tenho que entender o que está acontecendo. Só que uma coisa muito importante que a gente tem que mencionar é que eu preciso também saber escolher qual put eu vou vender. Porque se porventura o papel veio na linha de tendência aqui, que no BOVA vai dar mais ou menos ali nos 36, 37 reais, eu vou vender qual put? Normalmente, o consenso normal do mercado é que você vai vender uma put mais fora do dinheiro. Só que quem conhece o canal e quem me conhece sabe que eu não estou com o consenso geral do mercado. Porque normalmente o consenso geral do mercado, o simples, aquele que todo mundo fala simples funciona, não funciona. Porque se fosse assim, a maior parte das pessoas estava ganhando dinheiro no mercado. E me desculpem, quem está mais tempo no mercado sabe que isso não é uma verdade. Normalmente as pessoas perdem dinheiro no mercado, porque elas vão com o consenso do mercado. Tá, então você está falando para eu vender uma put ou na linha do dinheiro ou dentro do dinheiro? É melhor, porque eu posso vender uma quantidade menor e ter um prêmio maior. Nós temos vídeo no canal falando sobre isso. Mas hoje eu vou te trazer um vídeo especial onde você trabalha isso que nós já ensinamos, só que ganha muito mais. Você busca um lucro muito maior. Inclusive, o que eu vou mostrar hoje é muito bom para trades rápidos. Montei a posição ontem, anteontem, hoje talvez, e já está me dando retorno. Eu não preciso buscar o lucro máximo. Esse é um grande problema também quando eu faço a simples venda de put. Porque se o papel tem uma movimentação mais lenta, inclusive se a volatilidade tem alguma alteração, você apanha bastante. Na estrutura que eu vou mostrar hoje, é minimizado esse impacto. Você consegue botar o dinheiro mais rápido no bolso. Vamos dar uma olhadinha nas estruturas, nas estratégias, na tabela, para a gente entender melhor sobre o que eu estou falando. Então, na tela, uma tabelinha com o link RTD. Nesse momento, BOVA 11, o mercado está aberto, né? R$ 141,25. Digamos que eu estivesse analisando o mercado, não é o momento, lembrando que esse vídeo não é recomendação, é para você aprender a potencializar seus lucros, né? Então, digamos que a gente analisou o gráfico e viu que estava numa tendência de alta, beleza. E chegamos na região lá da linha de tendência. Claro que existem muitos mais estudos, né, aprofundados, inclusive a gente ensina isso, para você escolher o ponto de entrada. Mas aqui, pelo menos, eu estou indo sou basicão, quero isso aqui já vai ajudar. Se você fizer isso aqui, você ir a favor da tendência, já está na frente de um monte de gente que está só torcendo. Mas vamos lá. Digamos que estivesse perto da linha de tendência de alta. Aí o camarada, o que é normal no mercado? É o camarada fazer isso aqui, ó. É o camarada ir lá e vender uma put fora do dinheiro. Digamos que o camarada quer vender 1.000 put. Então ele vai lá, o papel está 141,18, ele vai lá e vende essa put aqui, vende 1.000 put do strike 139, R$2 fora do dinheiro. Deixa eu colocar aqui para a gente ter o modelo, né? Strike, opção propriamente dita, a quantidade, digamos que eu quero vender 1.000 put, o prêmio dessa opção e aqui o total, que é o prêmio vezes a quantidade. Aqui o vencimento e aqui os dias úteis até esse vencimento. Beleza. Aí o camarada vai lá e vende 1.000 opções do Strike 139 porque tá fora do dinheiro, é o delta tal, não sei o que. Todos os parâmetros que a gente não usa aqui. Então, o que vai acontecer? Beleza, se o mercado subir, ele ganhou esses 92 centavos. Se o mercado ficar de lado também, porque ele ganha com a passagem do tempo, mas vai demorar para isso aqui se mexer. Não vale a pena. Honestamente, é um risco que não vale a pena. Uma estrutura que faz eu ganhar grana, que é muito inteligente também, é uma SIGO. É o vender put e montar travas de alta com call. Só que mesmo assim, eu não acho interessante vender fora do dinheiro para montar as travas. Porque eu monto poucas travas. A call é mais cara que a put no nosso país, por conta da taxa de juros. Então eu não posso vender poucas puts e montar menos travas ainda. Eu tenho que alavancar essa situação. Então, com o papel nesse patamar aqui, no 141 mais ou menos,
Como eu montaria essa estratégia? Eu vou mostrar do jeito que eu gosto de montar, depois eu vou mostrar para você como o mundo inteiro monta, né? Então, aí você avalia qual que você acha que vale mais a pena. Digamos que eu queira montar 5.000 travas de alta com call. 5.000 travas de alta, porque eu acredito que vai ter uma alta, porque eu acredito que nós estamos em uma tendência de alta, enfim, né? Meu viés é alta, sabendo que o risco é a queda. O que eu vou fazer? Em vez de vender uma put no strike 139, eu vou lá e vendo uma put no strike 143, que é a W32. Vendo uma put quase R$2 dentro do dinheiro. Notem que em vez de 90 e poucos centavos, eu estou recebendo R$2,36. Mas, nobre, se cair, você vai tomar calor aqui. É verdade. Eu já sei o meu calor. Então, eu tenho que aceitar esse problema. E agora, eu vou montar as travas de alta que eu falei que eu queria montar. Eu quero montar uma sigla para potencializar o meu lucro caso eu esteja certo. Então, eu vou pegar e vou comprar uma call R$3. Eu gosto de fazer assim, R$3 acima do strike da put. Então, seria uma K23 e vou vender uma call R$2 acima dessa posição aqui, uma K24, que é o strike 148. Então, essa aqui é uma trava de alta. Eu vou comprar a opção mais dentro do dinheiro e vou vender a opção mais fora do dinheiro. Notem que o custo dessa trava é os 98 centavos que eu estou gastando, menos 55 que eu estou recebendo, 43 centavos. Se eu vendi 1.000 put do strike 143, recebendo R$2,36, quer dizer que eu tenho em caixa R$2.360. Quantas travas eu consigo montar com esse valor recebido na put? Quantas travas? Vamos ver. Eu divido o valor recebido na put pelo valor das travas. Então, eu consigo montar aqui 5.400 travas. Vou montar 5.000. Vou deixar uma graninha para travar a put, para qualquer outra situação. Então, eu vou lá e vou vender 5.000 desse cara e vou comprar 5.000 desse cara. Qual que é a vantagem que eu tenho aqui? Bom, primeiro, vamos verificar se a operação ficou sem custo ou se eu recebi um pouquinho. Beleza. Então, eu montei aqui, recebi R$210. Posso travar numa putzinha lá embaixo por medida de contingência. Mas saibam que eu preciso ter esse 143 vezes 1.000 aqui para comprar caso o ativo despenque. O meu risco é esse. Eu sou adulto, eu estou falando com adultos. Então, não tem, eu não sabia. Não, meu risco é esse. Mas, nobre, é muito risco, então você não monta operação. Quer dizer que você não quer me arriscar. Riscos maiores têm que trazer retornos maiores, né? Então, vamos lá. Nessa estrutura, qual o meu lucro máximo? Se o papel subir acima de 148, eu vou receber R$2 por trava. Então, na alta, o meu lucro máximo é R$2 por trava. Então, é igual a 2 vezes a quantidade de travas. Na alta, o meu lucro máximo é R$10.000. A gente busca o lucro máximo nessa operação? Obviamente, não. Não acho interessante. Eu gosto de usar ela como um trade rápido. Até porque a put é chata. Numa queda, o manejo dela não é tão legal. Mas é um lucro máximo de R$10.000. Se você tivesse vendido somente a put dentro do dinheiro, seu lucro máximo era 2.430. E se fosse fora do dinheiro, 900 e poucos reais, 93 centavos. Honestamente, eu prefiro muito mais buscar um lucro de R$10.000 do que um lucro menor. Não faz muito sentido. E quando você for ver na literatura essa estrutura, essa aqui é uma sigla alavancada. A tradicional, quero montar 5.000 travas. Se eu quisesse montar 5.000 travas. Mesma coisa que eu tenho que botar a legenda aqui. Então, 5.000 travas da sigla tradicional. E eu fosse vender aquela putzinha lá de strike fora do dinheiro, porque eu quero que vire pó, né? Aquela W30, que é do 139, eu teria que vender aqui aproximadamente, deixa eu até ver o custo da trava, esse menos esse, dividido pelo prêmio recebido. Prêmio recebido dividido por... eu vou montar 2.500. Então, eu teria que montar pelo menos aqui, vender 2.100 mais ou menos, put, para conseguir montar a mesma trava. Deixa eu ver se bate o valor aqui. Aí, bateu o valor. Vou entrar recebendo um pouquinho ainda. 2.100. Aí você pensa, mas nobre, a chance disso aqui virar pó é muito maior do que a chance desse cara aqui virar pó. É verdade. Só que é o seguinte, vamos ver a nível de risco. Esse cara aqui, eu tenho que ter na conta R$143 vezes 1.000 unidades. Então, a sigla alavancada, eu tenho que ter 143 vezes 1.000 unidades para comprar o papel. Então, meu risco efetivo é 143.000. Mas, nobre, eu posso travar não sei o quê. Cara, não considera a posição. Você trava sim por segurança, mas não considere ela travada. Considere ela destravada, porque trava de crédito não funciona.
né? E a SIGO convencional, a SIGO tradicional, qual que é o meu risco? É a quantidade de put vezes o strike, é 139 vezes a quantidade. Então, é 139 vezes 2.100. Vocês notam uma diferença de risco aqui? E isso aqui também vai acarretar numa diferença de chamada de margem. Aqui eu estou tendo um lucro máximo de 10 mil reais sobre quase 300 mil. Aqui eu estou tendo um lucro máximo de quase 10 mil reais sobre metade desse problema. Honestamente, se houvesse uma queda forte do índice, eu preferia estar posicionado nesse cara aqui, até para estopar, se for o caso, do que estar posicionado nesse cara aqui numa quantidade superior. A quantidade é mais importante do que a probabilidade de virar pó. E outra coisa, lembra que quando eu fiz essa análise eu tinha um viés altista. Então eu não estou chutando, mas é que se ficar de... não estou chutando, eu estou acreditando na alta, sabendo que na queda eu vou tomar calor ou eu vou ter que estopar esse cara ou fazer algum manejo que, na verdade, se eu tenho margem aqui, eu consigo resolver mais fácil do que aqui, honestamente. Pensamos também em outra coisa, na queda, aqui, cada R$1 de queda é R$1 vezes 1.000, que eu tenho de problema, né? Falando de valor intrínseco. Aqui, cada R$1 de queda é R$1 vezes 2.100 de valor intrínseco, numa queda forte. E notem que eu não estou operando nem strikes muito diferentes. Aqui eu tenho uma distância de R$4. É uma distância mínima para a BOVA11, né? E antes, lembra que no início do vídeo eu falei que eu gostava dessa posição para trades curtos, né? Então vamos dar uma olhadinha nela de uma forma que a gente possa simular trades curtos, né? Então aqui eu tenho a posição original. Deixa eu só ordenar, eu gosto de colocar a put mais abaixo aqui, porque o strike dela é mais abaixo dos strikes das calls, né? Então vamos colocar esse cara aqui. Deixa eu apagar isso daqui para não atrapalhar. Vamos lá. Então essa SIGO que eu montaria agora com o papel a 141, tá me pagando. Eu entro recebendo R$410. Vou simular como se fosse o BOVA, né? Então, BOVA no 141, eu recebo R$410. Digamos que eu tivesse montado, notem, 141, eu estou vendendo a put do 143, R$2 dentro do dinheiro. Digamos que eu tivesse montado essa posição quando o BOVA estava no 140. Então, vamos lá. Se são R$2 dentro do dinheiro, a posição que eu teria montado seria com uma put vendida no strike 142, né? Seria este camarada aqui, né? Essa SIGO alavancada aqui. Então, R$2 dentro do dinheiro e montaria a trava também, né? Com R$3 de diferença aqui, né? 145, 147. Como está essa posição hoje, com o papel custando 141? Nessa posição, eu já estou recebendo. Notem que negativo é o montar recebendo, e aqui a desmontagem eu estaria recebendo R$630. Notem também que o papel está 141. O papel nem chegou na put ainda e o papel nem chegou nas travas. Então, se eu tivesse montado essa posição ontem, que o BOVA estava mais abaixo, hoje eu poderia desmontar recebendo R$650. Mas, nobre, não é o lucro máximo. Cara, se eu pegar todos os dias 650, 800, R$1.000 por dia, tá fantástico. Eu tenho que acertar a leitura. A estrutura não é tão preponderante assim. E por quê? Essa sensibilização é rápida, porque eu tenho muita trava para cada put vendida. Tenho 1:5 aqui. Cada put vendida me pagou 5 travas. Tá, e se eu tivesse montado essa posição quando o BOVA estava custando R$139? Então, se é 139, eu teria vendido uma put R$2 acima, no strike 141, e montado a trava ali do 144 para o 143. 144 para o 146, né? Que são os R$3 acima ali. Então, seria essa posição aqui. Então, seria este camarada aqui. Olha que bacana, né? Então, quanto ele está custando agora? Se eu somar os valores, para sair da posição que eu teria montado no 139, eu estaria recebendo R$1.760. Isso aqui é trade rápido. O BOVA sair do 149 para o 141 é muito rápido. Eu só tenho que acertar o viés da posição. Eu tenho que acertar minha leitura. E notem o seguinte, eu estou vendido em 1.000. E olha outra coisa interessante, se a gente considerar lucro, o BOVA hoje está 141. Nós não passamos das travas, nós nem chegamos perto das travas, nós encostamos na put. É porque essa proporção é muito forte. Essa posição, nossos alunos costumam fazer, às vezes desmontando no mesmo dia, no dia seguinte. Olha que bacana, a posição que você está ganhando R$1.600. Isso aqui é praticamente um salário mínimo em um dia. Claro que eu tenho que acertar a leitura, mas vocês conseguem mensurar que essa posição aqui ela é muito mais vantajosa do que simplesmente fazer uma posição vendendo fora do dinheiro. E outra coisa inteligente aqui, né? Notem que aqui, sim, eu tenho uma distância bem maior entre a trava
e a put vendida, porque a put custa muito pouco, né? Eu quero fazer fora do dinheiro, então eu tenho que jogar as travas para cima. Essa put aqui, se o papel ficar entre 139 e 146, que é uma grande possibilidade, meu lucro máximo é esse cara aqui. É só o que eu recebi na montagem, que nem vale a pena. Teria que subir mais forte, passando pela trava, para valer a pena essa posição, que eu tenho risco dobrado, o que para mim não faz sentido nenhum. Para mim faz muito mais sentido eu tomar um risco nesse cara aqui, com viés altista, né? Nem estou considerando esse valor que eu vou receber, porque basta o papel chegar perto dessa put, que é isso aqui que vai acontecer, que eu vou estar colocando no bolso uma grana bem interessante, que é muito melhor do que a venda de put tradicional. Então, primeiro ponto importante que a gente tem que discutir. Ponto de montagem, que é a coisa mais importante. Eu vou procurar um papel que está com uma tendência de alta, um papel que eu não teria problema em assumir. Não teria problema, mas pelo menos que eu sei, aceito. Ó, se cair, vou assumir esse papel. Ou que eu saiba muito bem fazer os manejos, caso a posição venha contra. Então, papel em tendência de alta, vou buscar... Tem risca no gráfico, cara. Tem muita gente que fica olhando o gráfico e não traça nenhuma linha de tendência ali. Utilize também indicadores, MACD, média móvel, coisa que a gente ensina básica aqui. Dá para aprofundar os conhecimentos mais? Deve. Mas se eu sair na frente entendendo que é uma tendência, entendendo que eu devo seguir a tendência para montar esse tipo de estrutura, já é outro patamar. Já está à frente de 90% do mercado que vai agindo como torcedor. Aqui não tem espaço para torcedor. Extrema importância entender risco. Se cair, é uma put. Você está comprando papel. Você vendeu uma put, você está comprando papel. Tem manejo? Tem. Eu preciso entender os manejos. Preciso entender bem como as coisas andam. Mas, Nobre, eu não entendo bem de manejo. Stop. Papel virou. As coisas mudaram? Você vai estopar. E o quanto eu vou estopar, Nobre? Depende. Depende da volatilidade, depende de muita coisa. Por isso eu posso fazer uma mão controlada. Outro motivo que eu gosto de BOVA. Vocês notaram que no exemplo eu mostrei 1000 put com 5.000 travas. Se meu capital é menor, eu poderia fazer 100 puts para 500 travas. Ou 10 puts para 50 travas. Claro que o lucro ia ser percentual a respeito do que eu posso jogar. Mas você notou que é uma alavancagem extremamente limpa aqui? É um jogo inteligente, não é aquela coisinha do mais do mesmo. Porque quando a gente erra, a gente tem que perder pouco. Quando a gente acerta, a gente tem que buscar um lucro muito maior. Então, por exemplo, você está vendo que o papel está numa tendência de alta. O papel virou, ele rompeu essa linha de tendência de alta. Aqui, você vai pegar e procurar seu stop. Se você não sabe fazer manejo, você vai procurar seu stop. Se você sabe fazer manejo, você vai começar a trabalhar os seus manejos. Outra coisa importante, vou esperar qual lucro para sair da posição. Por exemplo, vou dar um exemplo do BOVA. Digamos que eu tivesse entrado aqui, nessa região aqui de fundo. Onde é que eu ia realizar a minha trava? Onde é que eu ia realizar a posição? Bom, para quem tem conhecimento mais avançado, saberia que aqui provavelmente tem um cluster, mas não é tópico desse vídeo aqui, até o alvo aqui vai ser mais básico. Onde é o primeiro alvo da minha posição? Na próxima região de resistência. Chegou aqui perto, bolso, coloca no bolso. Mas, Nobre, poderia passar e adiante. Não, coloca no bolso, cara. Você vai estar ganhando mais de R$1.000 na posição aqui, sem estressar muito a cabeça, sem ficar perdendo sono à noite. E aqui entra um outro aspecto importantíssimo. Controla a mão. Faz o tamanho de mão que você pode assumir de papel, porque daí você não vai falir, você não vai quebrar. Inclusive, nem faz com a mão inteira. Nobre, eu consigo assumir 100 papéis de BOVA. Cara, faz 30 posições dessa, 40 no máximo, porque se despencar, você não vai quebrar, você tem espaço para continuar jogando. E outra coisa, para fazer manejo quando vem conta, eu tenho que ter margem disponível, eu não posso estar no limite da margem. Tenha esse controle, faça essa gestão, entenda o trade como uma empresa que você tem que estar gerando rendimento. Você vai arriscar toda a sua empresa num projeto somente que pode dar errado e você dar problema? Não faz sentido, né? E a grande vantagem nessa estrutura é que a call vale mais que a put. O mercado veio a favor rapidamente, as travas engordam e a put fica magrinha, magrinha. Você consegue zerar a posição com bom lucro. Então, montei a posição hoje. Veio a favor hoje? Bolso. Veio a favor amanhã? Bolso. Hoje mesmo eu desmontei uma que eu tinha montado há 2, 3 dias atrás. Então, é um trade inteligente. Claro que não é um trade para iniciante. Por quê? Por conta dos manejos. Porque olhando a estrutura assim, ela parece bem simples. Vou vender uma put ou montar travas de alta. Inclusive, a proporção. Eu gosto de montar no mínimo de 1 para 4. No mínimo, vendendo uma put para 4 travas de alta. Menos que isso eu não gosto muito, não faz muito sentido, né? Quando a gente faz na Fence, o pessoal que está acostumado já, a gente faz de 1 para 10, 1 para 15, porque a call é mais cara que a put. Mas não quer dizer que, por esse fato, eu vou deixar de ganhar na alta também. Vou aproveitar toda essa alta, inclusive essa estrutura que é um excelente manejo para posições de call que estão dando problema. Então, quando eu vou montar papéis em tendência de alta, papéis que eu estou tomando calor em call e eu estou com receio que ele continue subindo, meu viés é continuar de alta, eu tenho que montar também. Lembrando que o meu risco
é na put. Agora lembra daquele nosso acordo no início do vídeo? Que se você gostar, se ele ampliar sua visão, você deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, pois é, essa é a hora que eu te cobro. Porque eu tenho certeza que esse conteúdo não tem na maior parte dos cursos pagos por aí e que com certeza você estudando, entendendo os riscos, simulando, ele vai fazer diferença no seu operacional. Pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês ter aqui. Não entrem ainda na nossa comunidade, eu sei que o pessoal é fera, você está louco para entrar, mas não faça isso ainda porque em novembro eu vou dar o maior desconto da história. Então clica no link da descrição, inscreva-se e não perca essa oportunidade. Um grande abraço a todos, excelentes trades e até o próximo vídeo.